Efésios capítulo 4. Semana passada eu trouxe um assunto sobre a importância da koinonia, né? Quando vos reunis, ou seja, qual que deve ser a atitude e o comportamento da igreja quando se reúne. Uma igreja, ela só é uma igreja de fato, baseada como modelo, padrão, a igreja de Atos, ali exatamente nos textos do capítulo 2, versículo 42 em diante, que a Bíblia diz que havia tudo em comum, que eles estavam juntos, reuniam, comiam juntos, e o resultado dessa igreja em comunhão, essa igreja que vivia em unidade, é uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da vida de Deus, milagres se manifestavam e a igreja crescia, todos os dias, a Bíblia diz. A comunhão, ela é fundamental para a saúde da igreja. Ao manter a unidade dos irmãos, a Bíblia fala que nós somos um corpo, então um corpo ele vive em unidade. Um corpo só é um corpo porque tem membros que estão unidos. Então a unidade é fundamental. E nós vemos muitas vezes o diabo sempre, normalmente ele ataca a unidade da igreja. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. A Bíblia fala que casa dividida não subsiste, não prospera. Então o ambiente de prosperidade tem que ser um ambiente de unidade e comunhão. Um ambiente saudável, para ser saudável, ele tem que ter unidade e comunhão. Quando você olha para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha muitos problemas, muitos. Nós estudamos isso semana passada. Mas o primeiro problema que Paulo ataca, logo no primeiro momento da carta aos Coríntios, ele ataca a falta de unidade dos irmãos, a divisão. Então, Paulo, ele entendeu o porquê que ele ataca primeiro. Por que ele não foi resolver o problema dos irmãos que estavam enchendo a cara na ceia, do outro que estava traindo ou fazendo um monte de besteira? Não, isso parece que até é um pecado grande, os irmãos ficarem bêbados, né? E é estranho, nem é esse o propósito. Mas esse não é tão grave quanto a falta de unidade e comunhão. Então, nós precisamos preservar isso. A unidade, ela só acontece quando há engajamento da nossa parte, quando há perseverança. E Paulo, ao livro de Efésios, ele fala justamente isso. Olha o que ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Versículo seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam, põe na NVI, que eu estudei toda essa semana na NVI, está na NVI? Façam todo o esforço para conservar, para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então perceba, Paulo dando orientação ali à igreja de Corinto. Se esforcem para manter a unidade. Unidade você não acontece naturalmente. Você tem que se esforçar. Você precisa se engajar nisso. Se esforcem para manter a unidade. Aí no versículo seguinte ele diz assim: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Fala assim, não há divisão, é um só corpo, um só espírito. No versículo seguinte ele ainda vai e fala assim: há um só Senhor, um só fé e um só batismo. Então ele está falando, as coisas acontecem se houver unidade, se houver comunhão. O que é koinonia? Koinonia é a palavra grega para comunhão. Ou seja, quando nós vivemos juntos. Salmo 133 diz, quão bom e suave que os irmãos vivem em comunhão. E no final do texto ele diz, e ali Deus ordena a bênção. Ou seja, a comunhão ela é fundamental, porque o ambiente de comunhão, ele é um ambiente propício para milagres, para a manifestação de poder, para a manifestação do amor e da graça de Deus. Muitas vezes nós negligenciamos a questão do ambiente das coisas. É como uma planta. Se essa planta não tiver um ambiente próprio,
ela tem raiz, ela tem potencial, mas ela não vinga, porque é o ambiente. O ambiente define a saúde, o crescimento daquela planta. O ambiente define se aquela planta vai dar frutos, se ela vai cumprir propósito. Então, o ambiente é fundamental. E quando nós falamos de igreja, nós temos que trabalhar o tempo todo o ambiente. Agora, quem tem que trabalhar? O pastor? Não, é o corpo todo. É a igreja. Fala assim, eu sou a igreja. Você é a igreja. Você é parte do corpo. Então o que acontece? Eu e você precisamos estar engajados, como Paulo falou. Se esforcem para manter a comunhão. Tem alguns irmãos que têm mais dificuldade com isso. Tem irmãos que conseguem isso de forma mais fácil. Então assim, se me chamar para ir comer, para ter comunhão, eu vou feliz da vida. Mas tem irmão que, eu vou ter que sair de casa. Mas eu vou lá, mas eu não conheço ninguém. E como vai ser? Então tem irmão que para ele é uma luta se relacionar. Ele tem dificuldade. Mas você precisa vencer isso. Por quê? Porque são nossos relacionamentos que definem muita coisa da nossa vida. Então se relacionar de forma correta, ter comunhão com as pessoas corretas, pode trazer muito benefício para você. Portas podem ser abertas, oportunidades podem surgir, quando você tem a comunhão da forma certa. Mas na semana passada ainda falei, o grande problema da igreja é que muitas vezes a igreja não, quando eu falo igreja, estou falando nós, e eu estou falando não no culto, estou falando no dia a dia, porque nós somos uma igreja de muita comunhão. Então a gente faz célula, nós temos culto, nós temos o discipulado, nós temos as nossas comunhões normais, vamos na casa do outro, então isso é importante, é isso que traz vínculo. Porém, se nós não fizermos isso de forma correta, pode trazer mais problema do que ajuda. E semana passada eu falei um pouco sobre isso. Então é fundamental para que a gente tenha um ambiente de comunhão. Agora, Paulo, ele pauta isso em Efésios capítulo 4, como que deve ser, qual deve ser a nossa atitude em relação a isso. Então, para que haja um ambiente de comunhão e unidade, precisa ter um ambiente de verdade, diga verdade. Deixa eu explicar melhor. Vamos lá para o versículo 25. A partir do versículo 25, Paulo começa a orientar os irmãos sobre, de fato, na prática, como que deve ser um ambiente de comunhão. Nós devemos lutar contra tudo aquilo que destrói a comunhão. Sabia disso? Nós não devemos ser permissivos com aquilo que destrói a comunhão. Eu vou dizer uma coisa, muita igreja com muito potencial acabou ou perdeu o time de Deus porque foi destruída a comunhão. Quantos casamentos estão se perdendo porque não tem comunhão e unidade? É uma coisa que me assusta hoje nos casais. É a falta de comunhão e unidade. Deixa eu explicar esse tópico. Olha o que o texto diz. Portanto, cada um de vocês devem abandonar o quê? A mentira. E falar o quê? A verdade ao seu próximo, pois todos somos membros um do mesmo corpo. Versículo seguinte diz assim. Não, volta, é só isso aí. Então, qual que é a atitude para que eu possa ter um ambiente de comunhão? Um ambiente de comunhão e unidade só será um ambiente de comunhão e unidade se tiver verdade. A Bíblia fala assim, você precisa falar a verdade e parar de falar mentira, um com os outros. O que é falar a verdade? Deixa eu explicar aqui um pouco sobre isso, porque alguns podem levar para o extremo disso. Quando nós falamos de verdade, nós falamos de sinceridade e transparência. Se não houver nos relacionamentos sinceridade e transparência, vai ter trevas.
Eu costumo dizer o seguinte: é importante tudo que está nas trevas trazer para a luz, porque tudo que está em trevas tem legalidade de demônios. Demônios não podem atuar aonde há luz. Então, se existem coisas na minha vida que estão em trevas, e eu fico mantendo lá guardado, escondido, e eu não permito que aquilo seja resolvido, eu não abro, eu não exponho para quem deve ser, eu vou viver em trevas e angustiado. Então, num relacionamento deve ter sinceridade e verdade. Transparência. O que é transparência? Quando eu vejo um vidro e eu falo, esse vidro é transparente. Por quê? Porque eu vejo do outro lado. No relacionamento precisa ter transparência. Eu preciso ver do outro lado. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso ter a liberdade de olhar e ver o que é de fato. Eu não escondo. Eu não trago para as trevas. Qual que é o problema de muito casamento? É uma coisa que me assusta em casamento. Muitos casais são casados, eles têm até intimidade, porque a relação sexual é uma intimidade, mas eles não têm verdade e sinceridade entre eles. Eles não sabem ser verdadeiros e sinceros um com o outro. Então há casais que vivem anos e anos e anos, mas eles não são sinceros e verdadeiros em relação aos seus sentimentos, aos seus gostos, às suas decepções. Eles não se falam, eles não se conversam nesse nível. Eles não são transparentes, de fato. O outro lado parece uma incógnita. Você não sabe exatamente o que é, se é, como está, porque vive fechado, vive se escondendo, parece que esconde alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, é interessante porque casal, ele anda nu, um perto do outro. Espero, que você faça isso, para o bem do seu casamento. Mas eles não têm transparência entre os dois. Quantas vezes aconselhando casais, eu tenho que orientar isso, você deve falar. Qual foi a última vez que você teve uma conversa sincera com o seu marido, com a sua esposa? Não é conversa de botiquinho, conversa da vida dos outros, não. Conversa sincera dos seus sentimentos. Eu quero desafiar você, homem, a fazer uma pergunta para a sua mulher. Pergunta para ela. Fala assim, aonde eu erro? Como homem, como marido. Se você é cabra macho mesmo, mas esteja preparado para ouvir. Uma vez eu perguntei. Minha mulher respirou fundo assim. Você quer que eu fale? Falei, estou pronto. Aguenta. E não é para rodar baiana, não, ficar justificando. É para ouvir calado e deixar ela falar. Mulheres que às vezes estão sofrendo, que estão angustiadas, às vezes o marido faz alguma coisa, ela não gosta, só que ela não consegue ser sincera com ele, verdadeira. Casais que às vezes têm dificuldades, crises. E aí não pode ser sincero com a esposa, falar, estou com a dificuldade aqui. Ou a esposa falar para ele, estou com uma dificuldade, porque se fizer isso, vai sofrer ataque, vai sofrer repreensão, vai sair pior do que está. Então, para não piorar, prefere ficar calado ou calada. E muitas vezes na igreja é assim. Por isso que é importante no discipulado nós abrirmos o coração. Por isso que é importante, a célula, qual que é a função da célula? No culto você ouve, na célula você fala. Porque quando você fala, você se expõe. E quando você se expõe, você traz aquilo que está em trevas para a luz. E quando você traz para a luz, a situação é resolvida. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a Bíblia fala que Jesus, ele era cheio de graça e verdade. Deixa eu falar uma coisa. A verdade sem graça machuca, toma cuidado. Eu sou sincero, eu falo mesmo. Não, toma cuidado com o que você fala também. Você sabe que
Para que você tenha esse tipo de relacionamento saudável, você precisa entender, você precisa ter senso de momento. Tem gente que não tem senso de momento. O que é isso? Ela fala, mas às vezes fala a coisa certa, do jeito errado e no momento errado. Entendeu? Fala a coisa certa. Exemplo, uma pessoa que está obesa, falar para ela que ela está obesa, é sinceridade isso? O que vai produzir isso nela? Aí, está gorda, hein? Imagine, a mulher passa, eu estou falando isso porque eu já vi testemunho de mulher falar isso conosco, em atendimento. Pastor, estou chateada, porque, deixa eu falar uma coisa para os maridos aqui, 99,9% das mulheres vivem em crise com a sua imagem. Por isso que elas mexem com o cabelo, corpo, faz isso e aquilo. 99,9% é da mulher, é dela. Mulher, ela tem um problema sério porque ela se compara demais. Então, ela chega no ambiente, ela olha tudo e ela se compara. Ah, fulana está mais gorda do que eu, aleluia. Ela se sente bem. Aí ela olha para o outro lado e vê uma máquina e fala assim, meu Deus do céu, não chego perto, me sinto mal. É assim. Esses dias uma irmã falou, pastor, eu não quero ir para a praia não, porque, não, pastor, eu vou para a praia, aquelas mulheres bonitonas lá, estou fora, me sinto mal. Então assim, mulher tem essa característica. Aí, né, o marido insensível, o xoreque em pessoa, a mulher passa, ele, ei, tá gordinha, hein? Tá comendo demais, hein? Rapaz, aí a mulher desata a chorar, fica com um bico desse tamanho. Aí o cara fala, o que eu fiz? Com aquela cara de Zé Mané dele. O que você fez, meu filho? Você destruiu com a tua mulher naquele momento. Pastor, mas eu preciso falar. Alguém precisa falar. Eu falei, meu filho, mas não deve ser você. Deixa o espelho, fala com Deus, mandar um anjo, mas você não. Pelo contrário. Pode ser que o casal tenha, mas isso tem o momento certo, a hora certa, o jeito certo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então você precisa ser cheio de graça e verdade. Fala, cheio de graça e verdade. A verdade sem graça machuca. Eu sou sincero, eu falo na cara, eu falo a hora que for. Irmão, você só está trabalhando, você só afasta pessoas da sua vida. Existe a maneira, o jeito, o time certo. Você sabe que quando eu preciso falar certas coisas com pessoas, eu oro. Eu poderia muito bem, como pastor autoridade, chegar e falar assim, Éder, vem cá, eu não gostei disso. Tem coisas que eu não faço isso. Eu oro e falo, Deus, me dá a oportunidade, me dá o gancho para falar, eu preciso do gancho. Eu preciso da oportunidade. E eu fico atento. Entendeu? E aí, às vezes a pessoa vem e começa a conversar comigo, ela me dá o gancho. Então, e aí eu consigo entrar no assunto sem que eu seja evasivo ou ofensivo. Entendeu? Eu oro e falo, Deus, me dá, eu preciso falar com essa pessoa. Mas não dá para chegar assim no seco e falar. Como você está entendendo? Segunda coisa. Para que haja um ambiente de unidade e comunhão, nós precisamos ter um ambiente de liberdade e responsabilidade. Isso aqui é um conceito que eu aprendi, eu tenho praticado nos últimos tempos no meu ministério, na minha vida pessoal, aqui como igreja. Isso aqui tem revolucionado o meu trabalho pessoal como pastor. Por quê? O que é o problema de igreja? Às vezes as pessoas não são genuínas, e não é porque elas não são genuínas porque elas não querem, porque às vezes elas não podem ser genuínas. Às vezes há muita, entendeu? Porque às vezes quer impor algo na pessoa que não é ela, um padrão às vezes de comportamento que não é dela. Nós precisamos entender que nós somos indivíduos, e o indivíduo ele deve ser respeitado a sua individualidade. Então tem pessoas que são mais fechadas, outras que são mais abertas, e nós precisamos entender sobre temperamentos, personalidades, entender. Agora, o problema é quando a gente acha que todo mundo deve ser do jeito que eu acho que deve ser. Isso faz muito mal.
Uma outra coisa que também me dava muita dor de cabeça. Então, como a pessoa não tinha liberdade para ela ser o que ela é, ela vivia tentando ser o que ela não era. E isso é muito cansativo. Você manter um personagem, né, é muito difícil. Né? Estou na igreja, mudei a chavinha, agora eu vou me comportar, eu vou falar, eu vou ficar... Entendeu? A paz do Senhor. Uma vez eu me perguntei, o rapaz falava assim na igreja. Eu conheci um rapaz que eu fui na casa dele, ele, e aí pastor, beleza? Dava risada, conversava, quando ele chegava na igreja, parece que ele pisava e falava assim, mudou a chavinha, a paz do Senhor, oh, Pentecoste. Aí ele pegava o microfone e falava assim, aleluia. Aí ele abriu umas bitocas de olho desse tamanho, que parecia que ele estava possuído. E ele falava assim, glória, e ele fazia, eu falei assim, meu Deus, mas não é a mesma pessoa, parece que, sabe, está parecendo aquele bichinho do Senhor dos Anéis lá, o Gollum, ele não sabe se é um ou outro, precioso. E ele fica conversando com ele mesmo, não sei se você já assistiu o Senhor dos Anéis, ele fica conversando com ele mesmo, ele tem uma dupla personalidade, né, ou ele é o Sméagol, ou ele é o Gollum, e tem uns irmãos que ele não sei, ele parece que ele tem uma dupla personalidade dentro dele. Por que ele vive assim? Porque ele não pode, ele é podado naquilo. Então o que eu aprendi? Eu falei, não, eu vou deixar as pessoas serem elas. Para quê? Para que haja verdadeira comunhão. Porque eu só consigo ter comunhão se eu tenho transparência, mas eu só consigo ser transparente se eu sou eu mesmo. Faz sentido isso para a igreja? Então eu pratico isso. O que é? Liberdade e responsabilidade. É o que o texto está dizendo. Vai lá o texto seguinte. Versículo seguinte, filho. Versículo seguinte. Isso. Próximo, filho. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Deixa eu explicar aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Você vai ficar, uma hora você vai dar um estouro, você vai estourar, você vai ficar irado. Imagina uma pessoa irada. Ok? Ele fala assim, ó, quando você ficar irado, não peque, ou seja, não passe do limite. Porém, se você ficou irado com alguma coisa ou com alguém, sim ou não? Ele falou assim, não se põe o sol sobre a sua ira, ou seja, não vai dormir antes de resolver. Olha aqui para mim, preste muita atenção. Quando eu falo que tem que ter liberdade e responsabilidade, você é livre para ser você e até para você aprontar. Deixa eu te falar uma coisa. Mas você vai ser responsabilizado e vai ser responsável em resolver o problema. Agora eu faço isso. Parece loucura para alguns. Mas isso está resolvendo meu problema e dentro da igreja aqui eu estou tendo um resultado maravilhoso. Então é o seguinte. Qual que era o meu papel antes como pastor? O Éder e a Jéssica, o pau comia, o Éder aprontava, aí ia eu, o pastor, e ficava lá apaziguando, horas resolvendo, aí eu ouvia o Éder, depois eu ouvia a Jéssica, e aí depois eu tento pôr os dois juntos, e ficava ali madrugada tentando resolver, e aí no final não resolvia, e daí eu falei assim, não, alguma coisa está de errada, fiz isso durante muitos anos. Hoje, o Éder, vem cá. Aí ele fala assim, pastor, eu errei, eu aprontei, isso, aquilo, me perdoa, está perdoado. Vai, não peques mais. Porém, agora você vai resolver essa caca toda que você fez. Quem foram os afetados? A minha esposa, a vizinha, a minha... Então você vai atrás de todo mundo e você vai se resolver com todo mundo. E eu não quero saber. E eu não vou junto. Eu não vou passar a madrugada na sua casa resolvendo encrenca de marido e mulher, não. Se resolva. Você é responsável agora em ir lá agora. Você é livre, irmão. Deixa eu falar uma coisa. Você é livre para sair caluniando todo mundo, viu? Tá bom? Só que o dia que você fizer isso e se arrepender, você vai ter que ir atrás de todo mundo e resolver. Não é vir pedir perdão para mim. Um tempo atrás uma pessoa veio pedir perdão. Pastor, me perdoa, eu caluniei você. Eu falei, está perdoado. Aí, pastor, você perdoou? Eu falei, está perdoado. Agora você volta, todo mundo que você me caluniou e falou, olha, eu fui lá, pedi perdão e sem vergonha sou eu. Eu falei, agora é assim. Você é responsável. Por que você me calunia em público e pede perdão no secreto? Ferrou, né?
É assim. Se você me caluniou publicamente, agora publicamente você vai se resolver com as pessoas. Você vai ter que ir em casa. Falar, sabe aquela vez que eu vim aqui na sua casa e falei mal do pastor? Então eu quero te falar, o errado era eu que falhei, eu que fui sem caráter, eu que fui problemático, quero pedir perdão para você também, porque eu denegria a vida do meu pastor e não era para fazer isso. Ponto. Se você foi homem o suficiente para fazer isso, você é homem o suficiente agora para resolver. Porque é muito fácil falar, depois vem aqui, pede perdão, está resolvido. Você é responsável, vai lá e resolva. Quando você está entendendo? Então, por isso que eu falo, irmão, pecado dá trabalho. Na igreja casarão pode pecar. Não pode pecar, mas se quiser pecar, pode. Mas vai dar trabalho para você consertar. E não é só chorar, não. Você vai ter que ir lá resolver. Eu traí a minha esposa, ofendi as minhas filhas. Decepcionei os irmãos. Aí depois eu vou lá no particular, resolvo com a minha esposa, fica como se nada tivesse acontecido? Não, se eu fui homem para ir lá e trair a minha esposa, eu vou ter que ser homem para ir agora e pedir perdão para ela, aguentar a consequência de saber que ela vai ficar magoada um tempo comigo, todo o conserto, todo o processo de perder ministério e tudo isso calado, sabendo que isso é consequência minha. Por quê? Porque eu sou responsável. Então só de pensar nisso tudo eu já evito de pecar. Você está entendendo como muda o conceito? Quem está entendendo, diga amém. Para mim isso é fundamental. Não deis lugar ao diabo, ele continua dizendo. Por quê? Porque tem gente que é assim. Ele vai se ira, faz o furdunço e depois finge que nada está acontecendo. Perdão, então vai lá e resolva agora. Quando você está entendendo, diga amém. Terceira coisa, um ambiente de unidade e sinceridade. É um ambiente de língua saudável. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Irmão, vamos ser sinceros, por que muito problema acontece? Sempre assim, fulano falou não sei o quê, ciclano fez um comentário, falou não sei o quê. Por quê? Porque abriu a boca de forma errada. A Bíblia diz no livro de Tiago que se nós conseguíssemos domar a nossa língua, nós seríamos perfeitos. A Bíblia fala que na boca há bênção e maldição. A Bíblia fala que a língua tem poder de trazer vida ou morte. Então nós devemos ter muita sabedoria na hora de abrir a boca. Infelizmente, boa parte das pessoas sofrem porque abrem a boca de forma errada, falam de forma errada. O que o texto está dizendo? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é uma palavra torpe? A palavra torpe ela pode ser interpretada como um palavrão, que eu já nem entro nesse assunto porque eu acho um absurdo o crente dizer palavrão. Já é uma coisa que me angustia. Porque se ele é crente, a natureza dele mudou, o coração dele está cheio de Deus, o que ele vai falar? Então a boca fala do que o coração está cheio. Mas é mania. Não é mania não, é que você precisa se arrepender disso. Da mesma boca não pode proceder bênção ou maldição. Eu não posso vir aqui no culto, dizer aleluia, glória a Deus, e na hora que eu chego em casa, eu falo filho daquilo, e palavrão com tudo quanto é letra. Mas é mais forte do que eu. Então ora, peça a Deus que te liberte. Você precisa de libertação. Porque a mudança também é na mente e na língua. Ponto. Palavra torpe também quer dizer palavra chula. O que é palavra chula? Palavra inconveniente. Então tem gente que tem um costume de falar M o tempo todo. Sabe? Qualquer coisa que acontece, eike. Meu Deus do céu, não dá para substituir não para um glória a Deus e aleluia. Não, toda hora. E isso é muito comum. Eu vivo repreendendo, porque quando a pessoa faz isso do meu lado, eu repreendo. Se é ovelha minha. Eu repreendo na hora. Eu falo assim, você está falando? Entendeu? Porque eu acredito que quando a pessoa é envergonhada, ela às vezes muda. É exposta. Eu me lembro a última vez na minha vida que eu falei, Nossa Senhora. Meu pastor falou assim, nossa, na frente de todo mundo. Nossa não, é sua. Eu passei uma vergonha tão grande.
que era menino, e os jovens do lado, que era muito meu amigo, vixe, pronto. Acabou. Nunca mais falei, ai minha Nossa Senhora. Ah, mas é um hábito cultural. Então, mas precisa mudar. Não é mais nossa. Ai meu Jesus. Você está entendendo? Agora, tem que trocar a palavra chula, mas a palavra chula também, ela é palavra de inconveniente. Tem coisa, irmão, que não fala. Eu tenho 2 meninas, né? E eu falo para as filhas, existem palavras ou maneiras que não podem sair da boca de uma mulher. Não é conveniente, não é bonito, não é agradável. Entendeu? Esses dias, eu vi um vídeo na internet, um pastor pregando, e ele soltando alguns palavrões, e a igreja... Rapaz, eu fico constrangido se falar isso para o meu lado. Eu fico envergonhado. Nem no púlpito e nem fora do púlpito se fala aquilo. Mas a igreja está o quê? Secularizando de tal forma as coisas que acha que é legal falar, acha que é bonito. Não é. Bonito falar aleluia e glória a Deus, que glorifique ao Senhor. O que o texto está dizendo? Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas o que for útil para edificar. Então a minha palavra tem que ser sempre para acrescentar e não para tirar. A minha palavra tem que ser para crescer e não diminuir. Há comentários, há coisas que eu não falo, porque atrapalha a comunhão. Como que eu vou ter comunhão com o irmão se eu vivo criticando ele? Se eu vivo desqualificando ele? Eu fico praticando bullying. Porque ontem eu estava conversando, estava com o pastor Edmar, ontem, o pastor estava com o Edmar, com o Carlão, a gente estava indo numa reunião, e nós estávamos falando que, perceba que quando a gente é criança, na escola, né, é normal ter apelido, é ou não é? Quem teve muito apelido? Eu tive muito apelido. Perceba que todos os apelidos é para ferir a sua identidade. Todos os apelidos. Né? E aí, zoião? Né? Rato branco? 4 olhos? Filho de parideira? É um monte de nome. Tudo para ferir a sua identidade. Porque aí você começa a ficar complexado com aquele apelido. E os pior, e os que você menos gosta, é o que mais pega. Não é assim? E aí você fica o quê? Complexado. Hoje tem um nome para isso, bullying. Na nossa época, não. Hoje se resolve com o conselho pedagógico da escola. Não é assim? Vai o pai, vai a mãe, o conselho, vai aquela reunião. Na nossa, resolvia 100 metros a escola. Esperava dar 100 metros, o pau comia. Quem saía sangrando mais, perdia. Era assim que a gente resolvia. Só que tinha que dar 100 metros. Eu lembro que a gente ficava assim, calma, não deu 100 metros, calma. Tem que dar a distância mínima para a briga. A gente esperava a ponta, que era o ponto, marcava um X. Pum, como? Eu resolvi o bullying assim. Né? Agora, perceba como a palavra ela é perigosa. Porque quando a gente se reúne na célula, o que a gente faz? Edifica uns aos outros. O irmão compartilha lá que está com uma dificuldade, eu vou trazer uma palavra que edifica, uma palavra de fé, uma palavra que levanta, uma palavra que faz com que ele saia fortalecido daquela circunstância. Quando estão entendendo, diga amém. Então, deve ser algo que edifique os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que ouve. O que quer dizer isso? A pessoa tem que sair dali livre e não condenada. Conceda graça. A graça nos liberta. A lei nos condena. Tem gente que só fala coisa, o irmão até sai pesado. Entendeu? O irmão sai pesado. Ele sai acusado da conversa. Ele sai pior. Tem igreja que você vai, que você sai do culto mais acusado. Porque não entendeu o que é graça. Quando estão entendendo, diga amém. Então nós devemos ser cuidadosos. Tipos de conversas que nós temos. Quarto, um ambiente de unidade e comunhão deve ser um ambiente de perdão. Olha o versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação,
ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Versículo seguinte: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, um lugar onde tem amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia só acontece porque tem mágoa. Entendeu? É perceptível, fácil de perceber uma pessoa que está ferida. Ela tem reações. E quais são essas reações? Ira, mágoa, ressentimento, amargura. Isso é uma pessoa magoada. E ela precisa de perdão, ela precisa entender o que é perdão. E a Bíblia diz assim: livrem-se disso. Livrem-se. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Eu preciso decidir, eu não vou viver mais desse jeito. Agora, há um outro aspecto. Como que eu vou ter comunhão, unidade, se tem só gritaria, confusão, palavra dura? Às vezes tem casa, irmãos, que é um inferno. Não é um céu na terra, é o inferno. Porque é só gritaria. Ah, não, pastor, é porque eu sou assim, ou porque o meu pai, ele é de tal região. Tem essas desculpas, não tem? Deixa eu te falar uma coisa, não seja escravo do seu DNA. Não seja escravo. Tem gente que se escraviza na sua herança genética. Ah, não, porque eu sou filho de italiano, aí a gente vai tudo, grita, xinga, e daqui a pouco está tudo se abraçando. Não, você é escravo de uma condição genética, então. O que a Bíblia fala? Que isso não pode acontecer. Entendeu? Não pode ter gritaria, ira. Tudo bem que tem umas irmãs aí que surta com os filhos dentro de casa. Eu entendo isso, tem mulher. Né? Esse dia eu estava atendendo uma irmã e ela falou: pastor, olha, esse dia eu pedi perdão para a minha vizinha da frente e ela me mandou uma mensagem pedindo perdão porque ela surtou lá e eu aqui, com os filhos. Eu não aguento, pastor, tem hora que essas meninas me deixam doida. Eu falei: eu entendo isso, irmão. Mas isso não pode se tornar algo comum o tempo todo. Tem gente que se acostumou a viver assim. A pastora Rose, ela fala um negócio muito legal, que ela fala assim, lá em casa, quando a gente discutia, e aí alguém queria levantar o tom de voz, ela falava assim, aqui ó, o tom aqui, ó. Fala aqui. Vai, não, baixa o tom, entendeu? Vamos manter a conversa nesse nível. Por quê? Porque quando você vai aumentando o tom de voz, o outro para também responder vai aumentando, daqui a pouco. Não é assim? Então você precisa manter a circunstância. Quando estão entendendo, diga amém. Agora, o ambiente só vai ser um ambiente saudável se ele tiver perdão. O que diz aqui? Ó? Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Irmão, compassivo tem que ter paciência. Deixa eu falar uma coisa. Não existe relacionamento perfeito. Fala para a pessoa do seu lado, não existe relacionamento perfeito. Agora você vai falar outra coisa. Fala assim, não existe família perfeita. Agora você vai falar outra coisa, não existe igreja perfeita. Amém? A igreja perfeita vai estar no céu. Mas nós somos aqui, nós temos aqui irmãos de tudo quanto é jeito. Vieram de culturas diferentes. Aí a gente decide tudo ficar juntinho. Ei, aleluia, glória a Deus. É tudo gente linda, maravilhosa, glória a Deus. Mas irmão, vocês não têm ideia. Inclusive o pastor que vos fala, viu? É só andar um pouco mais próximo de mim que você vai ver falha. Não, o pastor é perfeito. Não, irmão. Só não. Tenho dificuldades, tenho limitações. Sou humano. Porque tem gente que se assusta com a nossa humanidade. Né? Uma vez eu fui criticado porque eu estava de bermuda. Não, porque eu lembro, encontrar o irmão, eu nunca me esqueço disso. Encontrar o irmão da nossa igreja e falou assim, eu vi seu pastor, viu? Que pena. O que ele estava fazendo?
Eu encontrei ele na feira. Que triste. O que ele estava fazendo? Comendo pastel. Aí, o pastor não pode comer pastel, ele é anjo. Mas as pessoas às vezes ficam indignadas com a nossa humanidade. O pastor ficou nervoso. Você pode dar tapa na cara da sua mulher, eu não posso nem ficar um pouquinho nervoso. Quer dizer, você pode querer bater na tua mulher, eu não posso ficar um pouquinho nervoso. Só um pouquinho. Porque eu fico. Você entende? Às vezes também nos decepcionando, boa parte das decepções tem a ver com frustrações, porque a gente cria expectativa errada, porque a gente chega, não, porque agora eu estou na igreja é lugar de gente linda, maravilhosa, não tem, aqui não vai ter problema, isso aqui, aí tem, irmão. Aí a gente começa a relacionar um com os outros, aí você acha que aquela pessoa que você está se relacionando, ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, aí você começa a andar perto, aí quando você começa a andar perto, né, a primeira coisa que você vê quando você está pertinho, você vê os defeitos. Aí você começa a ver os defeitos, você fala assim, eu não tinha visto de longe, mas agora que eu cheguei pertinho, tem um negócio aqui. Então veja como ser igreja não é algo tão simples. Por isso que Paulo começou dizendo, se esforcem para viver em comunhão, porque se eu não me esforçar, sabe qual é a sensação? Eu vou embora, eu vou afastar. Sabe o negócio? Eu quero ser crente, mas vou ser crente lá na minha casa, eu e Deus, Deus e eu. Chega, por que você encontra gente que fala assim, eu não aguento mais igreja, eu não aguento, eu estou cansado de igreja, a estrutura, eu estou cansado, eu não quero saber de igreja, de pastor, de gente, eu não quero saber de gente. Esse dia a pessoa falou assim, pastor, eu não aguento mais gente. Eu falei, então pega um avião e vai para Marte. Eu não aguento, pastor, eu não aguento mais gente. Por que vocês perceberam um movimento hoje, nos últimos anos? Um movimento danado com o negócio de bicho. Eu gosto de bicho, hein? Mas por que existe um movimento tão grande de gente, né, atrás de bicho? Porque o povo está cansado de gente. Aí ele começa bicho. Por que ele gosta de bicho? Porque bicho não fala o que a gente fala. O cachorro abana o rabo o tempo todo. Está lá. Aí cachorro é cachorro, gato é gato, macaco é macaco e gente é gente. Gente é assim. Inclusive você, é complicado pra caramba. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, isso não é fácil não, viu? E você responde, eu sei. Irmão, você é tão complicado, mas tão complicado que tem dia que nem você se aguenta. Tem dia que você se pega discutindo no espelho, falando sozinho no banheiro, discutindo consigo mesmo. Ai que eu não me aguento. Então imagine, se você tem dia que não se aguenta, imagine os irmãos. Mas o que a gente tem que ter? Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando mutuamente. Deixa eu te falar uma coisa, o perdão é uma prática comum e necessária no dia a dia da igreja. Você não consegue levar nada muito longe, nenhum relacionamento, se não tiver perdão. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Quantos tiveram que perdoar uma vez na vida o seu cônjuge? Eu estou falando de perdoar, de a pessoa fazer uma besteira. É aquele perdão que você fala assim, meu Deus do céu, deixa eu liberar o perdão antes que eu já me magoe, já fico nervoso. Assim, entendeu? Quantos aqui? Alguma vez na vida? Quantos nos últimos 12 meses? Quantos no último mês? Na última semana? Hoje? Não, hoje minha mulher estava dormindo, ainda não. Não deu tempo. Não deu tempo. Esses dias minha mulher aconselhando uma irmã, a irmã falou assim, mas pastor, dá uma vontade às vezes de matar. Minha mulher falou assim, eu concordo, irmã. Ela falou isso, ela falou, eu concordo, tem hora que dá uma vontade de ser flor de lis. Parece que vem uma flor de lis dentro de mim. Não é fácil não, irmão. Então, relacionamento não é algo simples. Se nós não soubermos lidar e entendermos que, exemplo, quem casou mais recentemente aqui? A Jaque e o Iso, casado aqui, menos de um mês de casamento. Esse casamento só vai durar
Não, o casamento vai durar se tiver muito, muito amor, se eles se amarem, nossa, infinitamente, muito. Não, esse casamento só vai ter duração, de fato, se vocês decidirem perdoar o tempo todo um ao outro. A validade de um casamento não está necessariamente no quanto você diz eu te amo, mas no quanto você está disposto a dizer me perdoa. É isso que vai definir o casamento. Por que casamento acaba? Porque chega uma hora que ele não quer mais nem perdoar. Ele não aguenta. Ele não consegue. Está machucado. Sabe? E quinto, e último, um ambiente de comunhão e de koinonia é um ambiente onde eu sou igreja o tempo todo. Capítulo 5, versículo 17 e 19, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18: não se embriaguem com vinho, está vendo? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Versículo seguinte: falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Eu queria terminar dizendo isso, a banda pode subir, por favor? Seja igreja o tempo todo. Repita comigo, seja igreja o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso? Eu não posso ser igreja aqui no prédio e lá em casa ser outra coisa. Eu não posso ser igreja aqui, mas no teu trabalho não. No meu trabalho não. No meu trabalho eu tenho que ser outra pessoa, porque senão... Não, é igreja o tempo todo. Eu sou a igreja. Aonde eu estou, a igreja está. Então o que ele está dizendo? Olha, quando vocês se reunirem, volta o último versículo lá para mim, filho. Vocês têm que ter, falando entre si, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Essa deve ser a nossa prática. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor o tempo todo. Quando eu estou no meu carro, quando eu estou na célula, quando eu estou num churrasco, quando eu estou num almoço. Eu não estou dizendo de fazer culto. Tem gente que não entende. Não, eu tenho que fazer o culto. Não. Mas esse ambiente de adoração, de louvor, de palavra, deve ser o meu normal no dia a dia. Porque quando isso acontece, porque a koinonia genuína só acontece dentro da igreja. Essa comunhão, esse estar juntos. Porque o nosso estar juntos só tem um interesse: Cristo. É Ele que nos liga. E a comunhão genuína, ela gera unidade e poder. Então, se koinonia está acontecendo na minha casa, vai ter poder, vai ter unidade entre os familiares de casa. Se a koinonia acontece na célula, vai ter unidade, vai ter poder. Se a koinonia acontece nas nossas reuniões, nos nossos cultos, no dia a dia, nós vamos viver tempos de poder e milagres. Fique de pé em nome de Jesus.